hoje entender um pouquinho sobre a herança da graça. O apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Efésios, livro esse que nos leva a um estudo expositivo, versículo por versículo, aprendendo o intuito dessa carta tão bela, tão alcançável, pois hoje está em nossas mãos, é totalmente lida, compreendida. O apóstolo Paulo divide o livro de Efésios em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele ensina os seus leitores quem os cristãos são em Jesus Cristo. Na segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 6, finalizando o livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina o que nós cristãos precisamos fazer em Cristo. No primeiro instante, o que somos. E no segundo momento, o que precisamos fazer. Dr. Moody, no seu comentário bíblico do livro de Efésios, ele sugere que 3 palavras conseguem descrever toda essa carta. A primeira palavra é assentado. O cristão está assentado com Cristo nas regiões celestiais, mesmo vivendo aqui na terra, mesmo lidando com todas as surpresas indesejadas, surpresas desagradáveis, decorrente da maldade que nos cerca, diante de toda a imprevisibilidade, de toda a incerteza do amanhã, nós precisamos crer que assim como o nosso Jesus ressuscitou ao terceiro dia, há mais de 2000 anos atrás, Ele ainda continua governando todas as coisas. Então a minha vida, a tua vida é muito bem administrada pelo grande administrador Jesus Cristo. Assentado, segunda palavra, andando, é a segunda palavra que descreve o livro de Efésios. O cristão está andando. Que andar é esse? Que movimentação é essa? Com um único objetivo, que tudo aquilo que fazemos, onde estivermos inseridos, os dons e talentos praticados de forma pessoal, de forma doméstica, de forma profissional, deve convergir para a honra e glória do nosso Deus. Se Ele fala que estamos assentados com Jesus Cristo, andando no desenvolver da nossa salvação, por fim o apóstolo Paulo nos fala sobre a firmeza do cristão. A Bíblia nos assegura que estamos firmes no Senhor Jesus, mas que existe uma realidade. Há uma batalha espiritual, que não é um dualismo, pois o que caracteriza um dualismo nada mais é do que forças iguais, parecidas, batalhando, lutando, competindo. Não, mesmo que seja uma realidade a batalha espiritual, para nossa paz, para nossa tranquilidade, o nosso Deus é superior a toda investida satânica, a toda estratégia do mal. E o livro de Efésios nos apresenta isso de forma bela. Pastor Sérgio, de forma muito brilhante, iniciou essa série, Herdeiros do Reino, nos ensinando que o cristão, ele é adotado por Deus, ele é perdoado pelo Filho e selado com o Espírito Santo de Deus. A Trindade em total sintonia, a Trindade em total refletindo amor, graça e misericórdia. E chegou o momento de aprendermos um pouco mais, que como herdeiros do reino, nós temos a herança da graça em nossas vidas, uma graça alcançável, uma bênção imerecida, contudo que vem para nos dar sentido. Abra sua Bíblia agora, por favor, no livro de Efésios, capítulo 3, onde iremos ler do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são
co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Por fim, verso 13, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Meus amados irmãos, se existe uma nota introdutória quanto a esse texto que nós acabamos de ler, é a seguinte lição: o apóstolo Paulo, de forma convincente, fala para aqueles cristãos, e como o intuito bíblico da escrita do papiro não era apenas se destinar àqueles destinatários, mas a Bíblia está alcançável para mim e para você hoje, então o intuito do nosso Deus a escrever isso também foi que hoje, no Centro de Convenções Cidade Viva, em pleno ano 2016, século 21, pudéssemos entender e sermos convencidos dessa verdade. Jesus, através da salvação, aboliu toda distinção. O que isso significa? Ele escolhe quem Ele quer. Ele abençoa quem Ele quer. Ele traz para junto de si quem Ele deseja que esteja junto dele. Ele permite que a sua graça alcance através da metanoia, mudando a direção de quem Ele escolheu desde a fundação dos tempos. A primeira lição que nós vemos sobre a herança da graça, ponto 1, que os herdeiros do reino têm a mesma identidade no corpo. O que é a identidade? É algo que nos identifica. Eu tenho a minha identidade, tenho o nome do meu pai, da minha mãe, tenho o ano que eu nasci, tem minha digital que é única, tem a minha assinatura, da mesma forma você. Então a nossa identidade literalmente nos identifica como uma pessoa única. Contudo, não sou apenas eu, não é apenas você que tem esse documento. Todo cidadão brasileiro tem um documento que o identifique. Mas o que Paulo quer falar aqui para eles é que os judeus compreenderam muito bem que o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, todos eles, começando por Abraão, Isaac, Jacó, durando por todos aqueles que ocuparam alguma posição de juiz, de rei, de sacerdote, que o Messias anunciado viria da linhagem do povo de Israel, o povo judeu. Mas os judeus não estavam conseguindo compreender que por mais que Jesus tivesse como descendência da sua vida, os primeiros escolhidos por Deus para conduzir o povo de Israel, Jesus não viria apenas para os judeus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala dos gentios. Quem são os gentios? Preste atenção. Gentio é todo aquele que não é judeu. Gentio é toda família que não é uma família israelita. Gentio é todo aquele que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um avô, não tem uma avó, que são descendentes do povo de Israel. O que aqueles homens queriam cancelar é a identidade que Cristo dá ao seu povo. Em Cristo, os salvos não se diferenciam, mesmo sendo americanos ou sírios. Em Jesus Cristo, a igreja não se diferencia, sendo
indiana ou indígena. Em Jesus Cristo não há diferença de judeu nem de sertanejo. Todos têm a mesma posição, herdeiros da graça e do reino de Jesus Cristo. Há herdeiros de Cristo nesse lugar? Há herdeiros de Cristo nesse lugar? Pois você tem um valor que ninguém nunca jamais seria capaz de te dar. Mas o Senhor Jesus Cristo te deu. Por que o apóstolo Paulo traz esse discurso à tona? Por duas razões. Os judeus querem da fim da força dizer que para ser salvo tem que acreditar em Jesus, mas tem que se circuncidar. Na época do apóstolo Paulo, a maior liderança eclesiástica era o apóstolo Pedro, que de fato naquela época era um papa, era o pai da igreja. Foi escolhido por Jesus. Pedro foi o primeiro tijolo construído sobre a rocha que é Cristo. Pedro foi muito especial, muito importante. Pedro, ele, após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele pregou, ele falou, sabe, em um clima totalmente de guerra, de uma guerra religiosa, de uma guerra civil, porque os romanos, os próprios sacerdotes judeus, classificavam Jesus como uma farsa, como um mentiroso, e todo aquele que decidisse ser um cristão confessional, todo aquele que dissesse categoricamente, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o Messias, corria o mesmo risco que Jesus enfrentou, de ser morto. E Pedro sabia de tudo isso. E Pedro começou a tomar café, a almoçar, a jantar com os gentios. Porque Pedro pensava-se que ele tinha compreendido que Jesus veio da descendência judaica, do povo de Israel, mas não morreu apenas para o povo de Israel. Torna a dizer, morreu para o paraibano, morreu para o carioca, morreu para o americano, para o sírio, para o argentino, para todo mundo, para quem faz parte do povo que ele escolheu. Mas aí certa vez em Antioquia, onde Pedro estava, vieram alguns líderes religiosos de Jerusalém, entre eles o apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus. E quando ele chegou ali, qual foi a primeira coisa que Pedro deixou de fazer? Comer com os irmãos gentios. E quando o apóstolo Paulo soube disso, o exortou, mas foi aquela cajadada gospel no lombo, sabe? Que só a gente da Cidade Viva conhece, quando o pastor Sérgio desce aqui a cajadada. E o apóstolo Paulo disse: Pedro, você não está apenas envergonhando o evangelho, mas você está acabando com a graça de Jesus Cristo, que aboliu toda distinção. Jesus Cristo veio para os pecadores, Jesus Cristo veio para os seus. Então eu e você temos o mesmo sentido, temos a mesma identidade. Que identidade é essa? Outrora inimigos, porém perdoados pelo Senhor Jesus, e hoje herdeiros do reino do meu Salvador. A diferença é essa, assim como na história, como é medida antes e depois de Cristo. Na minha linha do tempo também tem que ter esse marco zero, o dia que eu me converti, e ali eu dividi a minha história, a minha linha do tempo, entre antes e depois de Cristo. Então o apóstolo Paulo fala isso, olha, todos agora têm a mesma identidade. Que identidade é essa? Herdeiros da graça do Senhor Jesus. Ponto 1, por isso que o apóstolo Paulo fala de forma tão veemente, sabe? Eu sou o apóstolo dos gentios. Porque se para alguns judeus isso era vergonhoso, um judeu com cidadania romana, um homem extremamente culto, extremamente inteligente, se rebaixando a ser apóstolo de gentios, o apóstolo Paulo queria, na verdade, era ser exaltado pelo Senhor, e para alcançar tamanha exaltação, tivesse que amar, pregar e investir em um povo que era discriminado. Assim deveria fazer. Mas Jesus fez isso no discurso dele, na vida dele. Jesus conversou com uma mulher samaritana. Nenhum judeu podia chegar para conversar.
poderia ser mal interpretado, julgado. Mas Jesus não levou em consideração a opinião dos outros, mas o mandato de Deus para a sua vida. Ele curou no sábado, quando os judeus não queriam, mas ele revelou que é Senhor do milagre. Ele contou a parábola do bom samaritano. Um sacerdote passou, não ajudou aquele homem que tinha sido assaltado e tinha levado uma surra. Um levita que saiu do mesmo lugar do sacerdote, de um culto, viu aquele pobre ali, padecendo de feridas, sem nada, e também não ajudou. Mas foi lá, um homem rejeitado por toda a sociedade, visto como a vergonha, sabe? E chegou ali e ajudou, porque Jesus revelava com a própria vida que não há mais diferença. Éramos todos criminosos, éramos todos inimigos, mas Jesus morreu por mim e por você, nos tornando herdeiros do reino. Amém, igreja? Segundo ponto, versículos 5 e 6. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Segunda lição: quem são os herdeiros do reino? São os herdeiros da promessa. O apóstolo Paulo sabia que tinha sido escolhido por Deus para refletir essa promessa aos outros. O apóstolo Paulo teve pelo menos 2 grandes missões em sua vida: ao ensinar, ao manter níveis elevadíssimos de discussões filosóficas, como fez isso no Areópago, ao pregar, enfim, ao ensinar os seus discípulos, seus pupilos. Em que consistia o discurso e os ensinamentos do apóstolo Paulo? Revelar o poder do Evangelho. Que poder do Evangelho é esse? É o poder que retrata que o santo, que o justo, que o irrepreensível, um homem que nunca cometeu infração nenhuma, delito nenhum, vai à cruz, sem merecer, para morrer por aqueles que eram seus inimigos. Mas esse Senhor vai ao túmulo e ao terceiro dia ressuscita. Essa é a boa nova dos evangelhos. Um Deus que manda o seu Filho morrer na cruz por quem não merece, mas ele vence a morte, concede o perdão através da ressurreição. E a segunda lição do apóstolo Paulo, que nós somos membros do corpo de Cristo, onde só há um cabeça. Então, quando nós entendemos que somos herdeiros da promessa, que promessa é essa? É o que ele fala de mistério. A palavra no grego mysterion tem um significado diferente da língua portuguesa. Percebam, na língua portuguesa, mistério retrata algo oculto, algo desconhecido. Você quer acabar com o dia de um ansioso? Chegue para ele e diga: eu tenho um mistério para te contar. Ele não vai almoçar, ele vai perder o apetite. As unhas podem estar pintadas ou não, ele vai roer tudo. E vai ficar te aperreando: é comigo, é comigo, é comigo, é comigo. Porque essa palavra, eu tenho um mistério para te contar. Você diz: nossa, é um segredo que eu tenho que descobrir. No grego não é assim. Mistério no grego é algo que estava oculto no coração de Deus antes de fazer qualquer coisa. E quando Deus começa a criar todas as coisas, nos 6 dias que Ele cria todas as coisas, um mistério é revelado. Quantos querem saber hoje desse mistério? Jesus morre na cruz, perdoando os seus inimigos. Além de perdoar, escolhe para os seus inimigos, ex-inimigos, morarem com Ele. E além de convidar os seus ex-inimigos para morar com Ele, pega o testamento e diz: tudo que é meu é teu agora. Eu pensei que vocês iriam ficar mais eufóricos. Eu vou repetir de novo. Olha o mistério, não vai cair como um rolo do céu não, já está na Bíblia. Olha o mistério grandioso. Jesus perdoa os seus inimigos. Eu acho que já cabe um amém, sim ou não? Jesus chama os seus ex-inimigos para morarem com Ele.
Mas o terceiro tem que ser um amém para quebrar esse lugar, tá bom? Jesus pega os seus ex-inimigos que moram com ele e diz: está aqui meu testamento. Tudo que é meu é teu. Ele compartilha as suas maravilhosas bênçãos. O mistério já foi revelado, tem nome: Jesus Cristo. Se você não se rendeu ainda completamente a Ele, você não conseguiu alcançar quem é Jesus. Se você está colocando Jesus, ligando Jesus à religião, a dogmas, você ainda não conseguiu entender quem é o Jesus histórico e salvador. O apóstolo Paulo sabia que quando os herdeiros do reino compreendem esse mistério que o apóstolo Paulo classifica aqui como algo já revelado, nos faz entender que mesmo perdendo tudo, o Senhor compartilhou o seu tudo conosco. E esse tudo tem nome, chama-se Jesus Cristo. É o poder da graça. A graça faz isso. John Stott traz uma classificação muito interessante ao mistério. Ele diz o seguinte: os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, não dá para compreender, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Então, quando alguém te questionar, calma, você é herdeiro do reino, isso é louco. Aí você vai dizer: é louco sim, mas é verdade. Isso é inexplicável, é verdade, não tem palavras, mas é verdadeiro, é alcançável, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto: os herdeiros do reino, leiam comigo, vivem como ministros do Evangelho. Vamos ler todos juntos? Vivem como ministros do Evangelho. O que o apóstolo Paulo estava aqui classificando não era se os gentios mereciam a dedicação dele. O apóstolo Paulo não estava aqui entrando numa linha de vitimização. Estou preso, estava preso em Roma. Estou preso, fui servir Jesus, olha o final. O imperador Nero mandou uma ordem, estou aqui, ó. Pedi meu direito de liberdade. Não. Ele entendia que quem tinha o prendido era o Senhor Jesus. E ele foi preso como ministro do Evangelho. Ação honrosa que o levava a acreditar nas bem-aventuranças, felizes quando forem perseguidos e injuriados por minha causa. Jesus falou isso. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que era ministro do Evangelho. E o que o ministro do Evangelho faz? Serve. O que o ministro do Evangelho faz? É útil. Você saiu de algum ministério por briga, contenda, confusão com algum homem, com algum ser humano daquele ministério? Pois eu quero te dizer, que pena que você entrou sem lembrar que o seu serviço era para o Senhor Jesus. E quando a gente perde esse foco, a gente sai no primeiro mal-estar. A gente sai no primeiro desentendimento. Você deixou sua conexão, seu grupo pequeno, por um desentendimento com o líder, com algum participante? Que pena. Mas isso só aconteceu porque você estava ali para você e pelos outros, e não por Jesus Cristo. Queridos, nesse Godstock, nós iremos transformar uma farmácia de uma penitenciária máxima aqui do nosso estado, da nossa cidade. Máxima porque os criminosos que estão ali são elevadíssimos. E antes que você, ao entrar no site, diga: meu Deus, e providenciar remédio para quem não presta, eu quero te dizer que quem vai fazer isso é quem não presta também, que sou eu e você. Mas a segunda lição, que nós estaremos ali não medindo quem presta e quem não presta, mas levando como mensageiros da promessa as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Cada pastor da Cidade Viva, daqui a 2 semanas, vai pegar o seu carro. Nós iremos sair um atrás do outro e vamos nos localizar na praia do Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Beça, cada um pegando 1 quilômetro. Eu vou com a minha esposa Jamile e os outros pastores também. E nós iremos parar ao lado de uma prostituta, isso de madrugada, depois de 1 hora da manhã. A Beatriz vai ficar com minha mãe e meu pai, se Deus quiser, dormindo lá, né, amanhã na sua casa.
É bom demais, viu, essas noites. E daí eu vou pegar a Jamile e a gente vai parar de lá dar uma prostituta. E eu vou olhar para ela, vou dizer: boa noite, você pode entrar no nosso carro? E antes que ela pense que está indo ser instrumento de uma loucura sexual de um casal, eu vou ser muito claro com ela, eu e Jamile. Vamos dar alguns chocolates para ela, acompanhar, Cacau Show, vamos comprar o melhor que tiver. E vamos deixar claro: nós não estamos aqui para pagar nada para você, mas para dizer que a tua dignidade já foi paga por Jesus na cruz. Estamos pouco nos lixando se ela tenha passado aquela noite se prostituindo. Não sei a reação de sair dali, qual vai ser dela, mas nós precisamos acabar com essas meritocracias para fazer o bem, porque, gente, ninguém merece o bem aqui, só tem ingratos, a começar de quem fala, que muitas vezes sabe mais criticar do que agradecer, sabe mais criticar e na hora de agradecer fica calado e vem com aquela resposta, né, terrível, que para mim é uma tortura. Não fez mais do que a sua obrigação. Meu Deus do céu, lavar os pratos a noite todinha e escutar uma frase dessa é para você não dormir de noite. Mas aí que está, precisamos fazer o bem ao outro, não necessariamente visando se o outro merece ou não, mas eu estou fazendo porque o Senhor da bondade vive em mim, e eu sou mensageiro da promessa do Senhor, eu sou ministro. Eu estava certa vez assistindo em casa uma reportagem com Fernandinho Beiramar, e meu Deus do céu, não sabia que aquele homem tinha aquele currículo de terrorista, tanto o terrorismo praticado não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. E por mais que ele negue isso, mas as evidências mostram que mesmo dentro do presídio ele continua manipulando, conduzindo. E eu fui me enchendo de tristeza. Meu Deus, quantos adolescentes esse homem destruiu? Fez dele aviãozinho. Quantos jovens com espírito de empreendedorismo, podendo hoje ter seu MEI, sabe? Podendo hoje ter sua empresa, podendo hoje ter seu escritório, advocacia, ou qualquer outra coisa. Estão aí, sendo empresários do contrabando. E aí a palavra do Senhor, tem horas que a gente escuta a voz de Deus, né? E Deus falou comigo face a face, na sala da minha casa. Disse: meu filho, lembre-se, a tua diferença para ele é porque enquanto ele ainda vive escravizado, você já foi alcançado por minha graça. E naquele instante eu fiz: Senhor, esse é o poder do Evangelho. Não prestamos, mas tem um Deus que nos dá um recomeço maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então vivem como ministros do Evangelho, se envolvam no Godstock, se inscrevam em alguma ação, venha para as conferências, vá para as ruas, sabe? Porque o que vai estar em jogo são as pessoas que serão tocadas, porque nós iremos ali, não como os bonzinhos, sabe? Os pacificadores, não porque nossa natureza é má, mas nós iremos ali como ministros da promessa do Senhor. E por fim, quarto e último ponto, os herdeiros do reino que tiveram a herança da graça entendem a sua limitação. Esse é o quarto e último ponto que nós iremos tratar nessa noite. Entendem a sua limitação. Veja o que o apóstolo Paulo fala no verso 8, depois nós pulamos para o verso 13 e finalizamos. Diz assim, verso 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Pula para o 13 comigo, por favor. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Nós somos limitados, mas existe uma grande diferença. Eu e você fomos convidados a participar de um reino poderoso, governado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos convocados a participar de um reino de verdade, que não há mentiras. Nós podemos classificar a graça como algo imerecido, por isso que ela é graça. Nós não merecíamos a salvação,
Mas nós recebemos a salvação, porque o reino que eu e você participa é um reino de verdade. E se Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho morrer na cruz para nos salvar, esse amor existe, ele é alcançável. Acerca de limitações, eu quero retratar e lembrar com os amados irmãos 2 exemplos de 2 homens de Deus com legados inexplicáveis, admiráveis. O primeiro deles, Moisés, convocado pelo Senhor para fazer, uma ação civil revolucionária, abolir a escravidão no Egito com o povo de Israel e conduzir esse povo que deixaria de ser ou fazer parte do MST e teria sua propriedade, sua terra, e onde seu pé alcançasse iria conquistar várias terras. E Deus tinha tudo isso planejado. E quando o Senhor convida Moisés, o que é que Moisés diz? Senhor, eu não posso, porque eu sou gago. Imagina a vida de Moisés. Senhor, eu vou falar para milhares de pessoas. Eu vou ter que entrar em um discurso convincente com o chefe de estado, Faraó, no Egito, sendo gago. Como é que serão minhas argumentações? A compreensão deles como eu falar. E aí, Deus amorosamente chega para Moisés e diz: Moisés, vem fraco, vem limitado, e eu farei com que o meu poder te aperfeiçoe em meio às tuas fraquezas. Que segundo exemplo a Bíblia nos ensina? Profeta Isaías. Ao meu entender, um dos profetas mais messiânicos. Daniel falou da vinda de Jesus. Abacuque anunciou o final do cativeiro existencial. Contudo, Isaías, ele teve uma capacidade, uma habilidade, uma iluminação, porque não foi dele, mas foi do Espírito de Deus soprando nele, que ele descreveu tudo o que iria acontecer com Jesus, não adivinhando, mas esclarecendo, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Mas quando Deus chama Isaías, o que é que Isaías fala? Senhor, eu não posso, sou um homem de lábios impuros. Queridos, com certeza, Isaías naquele instante lembrou de todas as piadas sujas que ele já tinha contado na vida. Naquele momento, Isaías lembrou de toda piada de duplo sentido que ele já tinha falado na vida. Naquele momento, Isaías disse: meu Deus do céu, olha, eu fiz tanta gente rir falando aquela imoralidade. E Deus agora está me chamando? Senhor, eu não posso. E Deus disse: Isaías, não importa o que foi feito antes, uma brasa viva tocará os teus lábios, e nas tuas limitações terás uma nova vida a partir de hoje. Esse é o poder do Evangelho, que usa fracos, usa pecadores, porque o poder não está em nós, está em Jesus Cristo. Recentemente uma senhora fez uma questão enorme de conversar comigo, e eu tentei marcar, mas existia uma urgência, e ela não quis me antecipar pelo telefone, não quis antecipar por e-mail. E quando eu perguntei, porque existem pessoas de outras áreas que são muito mais gabaritadas de tratar temas, aconselhar do que eu, a gente tem que entender isso. E aquela pessoa chegou para mim e disse: não, mas tem que ser você, pastor, porque é um problema tão sério, que tem que ser alguém do seu nível. Eu disse: minha irmã, ok, então eu preciso lhe dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, meu nível é baixíssimo. Em segundo lugar, todo mundo da Cidade Viva tem o mesmo nível. Então a senhora vai ter que procurar alguém que possa lhe ajudar. E em nome de Jesus, permita que uma mulher lhe escute. Porque por mais que eu adote o Outubro Rosa, usando camisa rosa, por mais que eu faça atividades de casa, mas jamais eu vou ter a sabedoria de uma mulher para te aconselhar. Somos fracos, somos limitados, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Que Deus nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus, amém.